Ora, muito bem, bem-vindos novamente. David, como sempre, muito forte, muito bem. Muito obrigado pela tua apresentação sobre os solos. Agora cabe-me um bocadinho falar um bocadinho acerca da flora, que é uma componente também muito importante. Portanto, tal como o David explicou a importância que o solo tem em tudo isto, que é muitas vezes o elemento invisível, mas agora vamos falar do elemento que é o mais visível, que tem a ver com as plantas, portanto, com a flora. Portanto, da mesma maneira que na apresentação da introdução e nas seguintes também nós apresentamos aqui um género de uma estrutura de como é que vamos fazer isto, basicamente aqui vamos fazer isto por, diríamos, 4 passos. Portanto, vamos primeiro explorar a questão de plantas nativas versus plantas exóticas, depois a importância que tem a região climática onde estamos a fazer estas tiny forests, ou a floresta, depois quais as plantas que vamos colocar efetivamente lá e como, portanto, como é que as vamos plantar, de que forma e tudo isso, ok? Como sabem, infelizmente, a desflorestação é algo que é cada vez mais recorrente e tem impactos negativíssimos, não só para o ambiente, mas para a economia e para a parte social do ser humano. Não só isso, a falta de contacto com a natureza, portanto, a expansão das zonas urbanas, o aumento da própria densidade populacional nestas zonas, onde se prevê em 2050 que cerca de 60% a 70% da população mundial esteja nas cidades, obriga-nos um pouco a tomar algum tipo de ação. E também o facto de cada vez produzirmos mais recursos que muitas vezes não são reutilizados e, portanto, não seguimos a ideia da natureza dos ciclos e basicamente os deixamos como inertes e abandonados, como é a questão do plástico, é mais um elemento que torna necessário a questão de fazermos algo. E como é lógico, aquela questão que nos une todos aqui a nível do projeto e a nível de uma causa que é global, que são as alterações climáticas. E tudo isto faz com que pareça que seja relativamente óbvio que é necessário plantar. Portanto, plantar mais. Mas a questão aqui é plantar, ok, mas plantar o quê e porquê? Para já, o porquê. As plantas, embora muitas vezes não seja diretamente associado na grande visão da sociedade, as plantas fornecem uma quantidade de serviços inacreditável para o ser humano. Desde suporte, desde cultura, desde regulação, desde recursos que nós conseguimos retirar delas. E nós, quando começamos a explorar mais estes 4 grandes pilares, vemos que existem inúmeros aspectos pelos quais nós devemos preservar as plantas. Ou seja, o porquê disto é relativamente óbvio para estas coisas que eu vos apresento. Agora a questão é como e o quê, não é? Ou seja, mas isto não é só plantar qualquer planta, porque embora nós, e a sociedade geral, possa achar que uma planta é uma planta, há mais camadas, há mais profundidade em relação a isto. E por isso é que é importante nós aqui explorarmos um pouco este primeiro tópico, que tem a ver com a questão de plantas nativas e plantas exóticas, ok? Portanto, plantas nativas são as chamadas plantas autóctones, são plantas que aparecem espontaneamente num certo local e que estão em equilíbrio através da evolução e dos caráteres edafoclimáticos da zona durante milhares e milhares, se não milhões de anos. Plantas exóticas são plantas que basicamente foram transportadas muitas vezes pelo ser humano, ou de forma propositada ou acidental, e por isso chamam-se plantas alóctones, que basicamente acabam por ter um impacto num sistema que estava em equilíbrio durante muito e muito tempo. Dentro das plantas exóticas, nós temos 3 grandes tipos: as casuais, as naturalizadas e as invasoras. E o que é mais importante que nós damos aqui atenção tem a ver com as invasoras, ok? As invasoras são basicamente plantas exóticas que dominam certos sistemas e que acabam por trazer grandes impactos para o ecossistema que estamos a falar e que nos estamos a dirigir, seja o qual for. Há vários exemplos, a gente já vai falar de alguns exemplos a seguir, mas geralmente este tipo de plantas acabam por dominar todo o terreno e acabam por matar as outras espécies que estavam estabelecidas e que tinham características diferentes, mas mais adaptadas às sinergias, às relações entre elas no local. No entanto, uma coisa que é curiosa aqui é que tanto as plantas exóticas como as plantas nativas podem se tornar plantas infestantes, ok? Portanto, o termo infestante aqui quer apenas dizer que foram plantas que não foram semeadas ou que não apareceram, ou seja, que não foram plantadas. Basicamente tem a ver com, se uma planta nativa, por exemplo, uma planta nativa do norte de Portugal, foi colocada no sul de Portugal, ela pode ser considerada como uma planta infestante. Da mesma maneira que uma planta exótica, exatamente pelo facto de não estar presente neste sistema e muitas vezes vir de outro país ou de outra região climática ou de outro continente, acabam por ter um impacto negativo. Portanto, nem tudo é tão preto e branco, há toda uma camada de cinzentos, mas a verdade é que nós devemos sempre apostar, especialmente na questão das alterações climáticas e da preservação da biodiversidade do local,
que é muito isto que nós temos que fazer para também tentar combater os impactos que as ações climáticas têm, devemos sempre apostar nas plantas nativas, nas plantas autóctones. A verdade é que as duas plantas invasoras e exóticas mais conhecidas e que têm um impacto mais negativo são o chorão, que é algo que nós vemos muito nas praias e cada vez domina mais estes sistemas dunares, e a acácia, que é uma planta que, se eu não estou em erro, é natural do sistema da Oceania e basicamente em condições diferentes. Ela adapta-se bastante bem a este nosso país, mas ela tem características e é mais capaz de conseguir obter mais água e mais nutrientes e acaba por estar a matar grande parte das outras árvores que tradicionalmente têm um crescimento mais lento e desenvolvem-se de uma forma diferente. Por isso é que é mesmo cada vez mais importante nós apostarmos nas plantas nativas. Portanto, apostamos nas plantas que existiam cá antes das grandes urbanizações, antes das grandes revoluções humanas de desflorestação e plantar estas espécies que são as mais adaptadas ao local onde nós estamos. Por isso, esta primeira parte aqui está de certa forma respondida, ou seja, nós temos que apostar nas plantas nativas pelo seu valor intrínseco e pela sua adaptabilidade ao local e a sua capacidade de criar sistemas ao mesmo tempo dinâmicos, mas ao mesmo tempo estáveis e que conseguem promover a existência das várias espécies que cada uma delas representa e tem um papel fundamental no ecossistema. Portanto, depois disto, depois nós chegamos à conclusão que basicamente temos que apostar nas plantas nativas em vez das plantas exóticas, entra a questão da região climática. Portanto, é muito importante nós percebermos onde é que estamos a nível global. Portugal, e mais concretamente Lisboa, estão numa zona quase de transição. Portanto, se vocês observarem este mapa do lado direito, veem que a partir de Lisboa para o norte de Portugal, a pluviosidade começa a aumentar bastante, enquanto que para sul ela começa a diminuir e começa a aproximar de pluviosidades mais de seca, como a gente conseguimos ver em zonas, por exemplo, da África do Norte, em zonas como Marrocos. E se virem também do lado esquerdo, veem que a própria zona de Lisboa está demarcada ou quase isolada e é basicamente define o limite entre estas duas zonas de clima. E por isso mesmo, se calhar faz sentido apostar, e quando estamos a fazer uma floresta em Lisboa, apostar um pouco nestas duas vertentes. Portanto, apostar um pouco na flora de um clima temperado mediterrâneo, onde tradicionalmente está características de verão quentes e secos e invernos frios e úmidos, mas um pouco também da vegetação do temperado atlântico, que é mais para o norte de Portugal, onde os verões são geralmente pouco quentes e secos e são invernos muito chuvosos. Portanto, dado o contexto de Lisboa, e dado nós estamos basicamente neste limite, nesta transição entre estes dois sistemas, estes dois tipos de flora conseguem existir e coexistir aqui pacificamente num sistema equilibrado. E, portanto, fará sentido olhar para a floresta nesta perspectiva, dado, lá está novamente, estamos a falar de uma floresta em Lisboa. Caso fosse uma floresta no sul de Portugal ou no norte de Portugal, se calhar no sul faria mais sentido apostar maioritariamente ou quase exclusivamente em árvores de clima temperado mediterrâneo, e se fosse no norte de Portugal, se calhar mais para o Atlântico. Mas como temos esta questão interessante aqui no limite, será interessante explorar isso. Portanto, já percebemos que vamos utilizar plantas nativas e vamos então apostar na flora, numa mistura da flora do temperado mediterrâneo e do temperado atlântico. Portanto, faltam as duas grandes questões, as questões também que são interessantes também da gente ver, que são quais as plantas e como. Recordando um pouco aquilo que nós falámos na parte da introdução, da inspiração do Miyawaki na observação, a verdade é que as florestas evoluem naquilo que se chamam soluções ecológicas. Portanto, ao longo do tempo vão aparecendo espécies que vão permitir criar estes novos estratos que são elementos fundamentais do sistema como um todo. E, portanto, inspirando um pouco naquilo que vem da natureza, no trabalho do professor Miyawaki, e também em toda esta interação deste sistema temperado atlântico e do temperado mediterrâneo, bem como com o apoio da comissão científica, que vocês viram alguns vídeos no passado, da Faculdade de Ciências, que portanto são elementos de pessoas e professores especialistas na parte do solo, na parte das plantas e outras áreas, nós chegámos a este desenho. Ou seja, para a floresta decidimos que vamos fazer isto não em 5 estratos, basicamente 5 estratos. Portanto, um estrato arbóreo, ou também chamado de emergente, que são basicamente as espécies com maior capacidade de atingirem alturas elevadas. Depois, a seguir, por baixo disso, um arbustivo. Depois, plantas de subarbusto, portanto, plantas abaixo destes arbustos. Um estrato herbáceo e, finalmente, trepadeiras, que é algo que também existe nos nossos sistemas e que nós queremos apostar.
Estas percentagens tiveram a ver com o trabalho que o professor Miyawaki fez no passado e em colaboração novamente com esta Comissão Científica da Faculdade de Ciências, de forma, no espaço que nós temos algo que é equilibrado, que segue a densidade do Miyawaki e que também promove, de certa forma, aquilo que se observa nestas florestas que nós falámos, nas Shinjo no Mori, nas florestas sagradas do Japão, e como é que estas florestas de clímax basicamente se apresentam no espaço. E daí estas percentagens e estes números que eu vos apresento aqui. A nível de plantas, eu deixo-vos aqui estas listas mais também, não só para vocês saberem o que é que está, mas mais para a vossa informação futura, caso um dia queiram fazer este tipo de projetos. Neste caso do Lisboa e da Floresta, a nível do Strata Arboreal, nós escolhemos 8 espécies, divididas entre os dois climas, que eu já explorarei mais à frente. A nível do arbusto, escolhemos 20 espécies, novamente, algumas espécies da parte mediterrânica e outras da parte atlântica. A nível dos subarbustos, 4 espécies, trepadoras, 4 espécies, e a nível de herbáceas, nós apenas escolhemos 2 espécies como plântulas, portanto já como plantas para plantar no local, mas vamos fazer esta parte de herbácea com sementes também, com aquilo que se chamam seed balls. Mas aí o David certamente falará muito bem sobre isto na última parte, que vai ser das conclusões. E esta parte da seed balls é algo que é interessante porque é uma pequena adição ao método Miyawaki que nós consideramos ser algo relevante e que poderá trazer mais valor ao próprio método. Mas para já, a situação que nós temos em nível de plantas é esta. Tudo isto faz com que tenhamos um total de 562 plantas, com mais de 50 espécies, tal como é sugerido pelo professor Miyawaki, mais as seed balls, que serão estes tais mecanismos repletos de sementes que nós vamos espalhar pelo local e que o David irá falar mais profundamente na próxima apresentação. Portanto, a nível de quais as plantas, nós vamos seguir aquela lista, ok? Mas aquela lista para já ainda tem muito pouco contexto para vocês, porque eu basicamente apresentei-vos uma lista com plantas, mas sem perceberem muito bem o que é que vamos fazer com elas. Eu disse que realmente fazem algumas partes do clima temperado mediterrâneo e outras de parte do clima atlântico, mas agora temos que entender como é que nós vamos fazer isto no próprio espaço, não é? Se devem recordar, o David mostrou-vos esta imagem, que é basicamente um esquema da floresta. Da perspectiva do solo, o David falou-vos que existe uma zona mais úmida, que é a zona mais baixa, a zona inferior, onde nós vamos fazer o charco temporário, aqui representado, e depois uma zona mais alta, uma zona seca. Okay? Isto é muito interessante porque, geralmente, e também do nosso conhecimento, não existem florestas deste tipo, tiny forest, nesta estrutura inclinada. Okay? Isto, embora possa parecer um problema, neste caso é uma grande vantagem, porque o que isto nos vai permitir é que nós consigamos explorar esta flora, estas duas zonas, no mesmo local. Ou seja, o que nós vamos fazer é, na zona úmida, portanto, na parte inferior do espaço, que vamos chamar a zona A, vamos apostar essencialmente em espécies de temperado atlântico. Okay? Enquanto que na zona superior, na zona que apanha mais sol, e que é a zona mais seca, vamos apostar em plantas de temperado mediterrâneo, que estão mais adaptadas a este período seco. Okay? E daí lá está o facto de nós poderíamos fazer esta mistura num local que estivesse a direito, mas o facto de termos um local inclinado vai nos permitir fazer um género de um degradê, um género de um design que poderá ser interessante no futuro quando nós o observarmos e vemos uma transição efetiva da flora desde o topo da floresta até à parte cá de baixo. Agora a questão é que, lembram-se que na altura eu falei-vos que a parte da plantação do Miyawaki segue muito o que a natureza faz e, portanto, é muito aleatória e essa é uma componente muito importante que a gente quer trazer para o projeto. No entanto, dado o contexto que nós estamos na faculdade e tudo isso, nós pretendemos fazer 2 abordagens da plantação. Portanto, pretendemos fazer para o do lado direito, portanto, para o extrato arbustivo, subarbustivo, herbáceo e das trepadeiras, exatamente como o Miyawaki sugere. Portanto, apenas seguindo as zonas climáticas, portanto, da parte mais sul, a parte mediterrânica cá em cima e a parte norte lá em baixo, mais úmida, e seguir as espécies para cada uma destas zonas, e aí de uma forma completamente aleatória, plantada, mas a parte do extrato arbóreo, da parte emergente, das grandes árvores, nós vamos ter que planear um pouco melhor. Não só porque queremos um sistema que seja o mais equilibrado possível, mas também porque queremos respeitar e promover ao máximo a própria saúde destas árvores e queremos também que elas consigam desenvolver com o seu máximo potencial. E por isso agora vamos dar um grande ênfase
à parte do extrato arbóreo. E vamos falar em mais profundidade com esta parte, porque esta é sem dúvida a parte que precisa mais de planeamento. Porque, como eu vos disse, a outra vai ser plantada de uma forma mais aleatória, mas que nós exploraremos também mais à frente. Okay? É muito relevante esta questão toda também das plantas e das árvores, pela questão da sombra. Nós vamos desenvolver mais à frente, mas porque temos que pensar nisto, porque os estratos emergentes, como devem imaginar, vão ser mais elevados, e então será importante nós planearmos isto tendo em conta a sombra que estas irão fazer para os restantes elementos da floresta, de forma a promover o desenvolvimento da floresta como um todo. Falando agora um pouco mais acerca das árvores da parte emergente, como eu vos disse, nós temos 8 espécies, e com um total de 125 indivíduos. E podem ver que nesta tabela, ao vosso lado esquerdo, tem isto dividido por cores. Okay? A azul, as espécies do temperado atlântico, a laranja, as zonas do temperado mediterrâneo, e depois temos aqui, por exemplo, uma espécie que é o Quercus faginea, e o Quercus faginea, como estão a ver aqui, está tanto azul como laranja. O que significa que ele é uma espécie que se dá bem na zona de transição, ou seja, é uma espécie que se dá bem numa zona de meia sombra, meia luz e que não precisa de tanto uma zona seca como uma zona úmida. Então o que isto poderá ser interessante fazer é utilizar o Quercus faginea, o carvalho português, nestas zonas de transição entre um sistema e o outro. E isto vai ajudar a promover este tal degradê, esta transição mais fluida de flora, desde a parte mais seca até à parte mais úmida. Okay? Obviamente, este mesmo é o extrato mais importante que nós temos para plantar e este é o que vai dar mais trabalho a nível de planificação, algo que vamos fazer em conjunto, mas agora vou-vos explicar um pouco o método de como é que vamos fazer isto. No entanto, se calhar antes do método em si, de como é que vamos fazer a parte das árvores, falar um bocadinho acerca das árvores em si, porque é importante também vocês conhecerem estes elementos. Portanto, aqui temos o Quercus ruber e o Fraxinus angustifolia, portanto o carvalho alvarinho e o freixo. Como vocês estão a ver, isto são espécies que ficam tamanhos muito grandes e por isso a questão da sombra. Estamos a falar de árvores que podem chegar aos 30 e 35 metros, com copas mais abertas, e o freixo até 20 metros de altura, mas de uma forma mais vertical. Depois temos também, por exemplo, a azelha e o carvalho português, que embora a azelha não chegue a uma altura tão grande, é importante ainda assim também planificar bem, novamente pela questão da sombra, enquanto que o carvalho português, como eu vos disse, é uma planta que, curiosamente, e vocês repararam que até agora todas elas preferem sol direto, o Quercus faginea prefere sol e sombra, portanto meia luz. Okay? Isto é uma coisa que também é relevante. O que também é relevante tem a ver com os tipos de folha, porque quando reparar que estas duas espécies têm folha caduca, bem como estas outras duas espécies. Qual é a importância disto? Isto é importante porque folha caduca significa que vão perder as folhas na altura do ano e vão ganhar as folhas a seguir. Isto é importante para nós pensarmos em nível da planificação, porque se calhar se há zonas da floresta que nós queremos promover a entrada do sol em certas áreas, devemos se calhar apostar nestas espécies, que perdem as folhas numa altura do ano e que promovem a luminosidade para a vegetação inferior. Para além disso, vamos também ter agora duas espécies aqui de folha persistente, que é o sobreiro e o azereiro. Já existem alguns sobreiros no local, vamos colocar mais alguns. E o azereiro, que é uma planta que também é uma planta que é muito interessante e que nos diz na faculdade e que nós vamos tentar trazer para o nosso contexto, que é uma planta que também se dá bem neste tipo de clima. Finalmente, também vamos trazer aqui duas plantas que são importantes. A oliveira brava do lado direito pela sua culturalidade e pela sua característica destes ambientes. E uma planta que é extremamente importante, que é a alfarrobeira, que é capaz de fixar o azoto no solo e é capaz de enriquecer ainda mais o solo. Okay? Ambas estas são folha persistente, portanto é importante também ter isto em conta quando as formos plantar. E são plantas que preferem sol, portanto são plantas que tendencialmente iremos colocar mais na zona superior para aproveitar o facto de ser uma zona mais seca e com maior exposição solar. Agora que já demos um bocadinho para as árvores que vamos ter que ter mais em conta, temos agora que pensar a nível do planeamento destas, porque como eu vos disse, estas são as que são preciso mais planeamento, ao contrário da parte subarbustiva, arbustiva e tudo isso. Portanto, coisas importantes aqui temos que ter em conta. Não vamos plantar árvores, portanto, não vamos plantar este extrato a menos de 1 metro dos limites. Diz-se limites, os limites do próprio espaço, portanto tudo o que é o passeio e o muro, e também a não menos de 1 metro do caminho, que está aqui representado a preto. Okay? Isto é importante, porque como vocês devem imaginar, este caminho serve para nós conseguirmos passar e interagir com o espaço. E se nós plantarmos árvores a menos de 1 metro de distância, o que vai acontecer é que elas vão crescer muito para o caminho e nós vamos ter que continuamente estar a podá-las.
E nós também queremos dar a liberdade para que as plantas cresçam de uma forma o mais natural possível. E então a forma que nós vamos fazer isso é então dar-lhes espaço para nós, ser humano, conseguirmos interagir e elas conseguirem crescer, ok? Portanto, nunca esquecer que não podemos plantar uma planta, ou neste caso uma árvore, a menos ou a mais de 1 metro de distância do passeio ou do caminho. Depois disto, vamos escolher e trazer as árvores que vamos plantar, está, de acordo com a zona. Portanto, na parte aqui do lado esquerdo, a parte mediterrânica, árvores mais do Mediterrâneo. Cá em baixo, ao pé do charco, plantas mais do Atlântico. E no meio, plantas de transição, como o carvalho português. Okay? Vamos aqui, pelo bem de um exercício, escolher as 4 espécies que vão ser colocadas na zona B, que é a zona do clima temperado mediterrâneo, na parte cá de cima, ok? Que é o carvalho português, o sobreiro, alfarrobeira e oliveira. Uma outra regra que é importante nós termos é, vamos tentar respeitar 1 metro a 1,5 metro de distância entre cada árvore, ok? Portanto, não vamos plantar, para além daquela questão da distância aos limites do próprio espaço, vamos respeitar o facto de cada árvore ter pelo menos 1 metro a 1,5 metro de distância entre elas, ok? E vamos tentar também promover a biodiversidade, ou seja, não vamos plantar filas de carvalhos portugueses, filas de oliveiras. Vamos tentar espalhar ao máximo para que consigamos ter o máximo de espécies diferentes no menor espaço possível. Para plantar as árvores, vamos começar por plantar nos swales, portanto, nestas pequenas curvas de nível que nós vamos desenhar, que o David falou, para reter a água. Vamos começar por aí. E vamos começar a plantá-las com o tal 1 metro de distância dos limites e com 1 metro a 1,5 metro de distância entre eles, respeitando também os caminhos. Portanto, neste cenário, estas bolas aqui que vocês veem são sobreiros que já lá estão plantados. Este carvalho português estará a 1 metro destes. Esta é a alfarrobeira a 1 metro e assim sucessivamente, ok? Depois de termos plantado estas árvores no swale, como vamos fazer isto, como vamos fazer isto por zonas, como vamos plantar isto por zonas, não vamos plantar tudo de uma vez, vamos plantar isto por zonas. O que vai ser importante aqui depois de plantar esta parte vai ser olhar para o resto do espaço. Imaginando que estamos só a lidar com esta zona até ao primeiro swale. Quando nós acabamos de plantar aqui estes indivíduos, nós vamos então poder ocupar o restante espaço que está aqui até ao primeiro swale com mais árvores, respeitando sempre esta regra de 1 metro a 1,5 metro. No final disto, e para todo este processo, podemos ter alguma coisa como isto, ok? Hão de reparar que nós aqui fizemos o esforço de não colocar árvores semelhantes ao lado umas das outras. Exatamente, por aquela questão de promover a biodiversidade no local. Sempre a 1 metro dos limites e a 1 metro a 1,5 metro entre elas, ok? No final de tudo isto, pelo menos para a zona B, podemos ter algo como isto. Podemos ter algo que respeita não só os limites e as distâncias entre elas, mas bem como as distâncias ao caminho e as distâncias às espécies que já lá estão. Porque, como vocês podem ver novamente, estas pequenas bolas representam várias espécies que já lá estão. Portanto, a nossa ideia aqui vai ser sempre esta. Portanto, começar pelos suelos, plantar os suelos e depois a partir daí expandir para fora e plantar a 1 metro a 1,5 metro de distância até conseguirmos ocupar a mancha o mais diversa que for possível. Quando chegamos à parte cá de baixo, quando estamos na parte atlântica, temos o charco, que é um elemento que é muito importante. Agora a questão aqui é, e aqui toca naquela questão da folha crescente e da folha caduca que eu vos falei. O sol vai naturalmente passar aqui, portanto, esta zona aqui, basicamente, vamos poder pôr árvores de folha persistente e deste lado folha caduca. Porquê? Porque nós queremos que o sol também entre para esta zona. E então, queremos que o sol entre para esta zona aqui do charco. E por isso vamos, basicamente, apostar em árvores que vão perder as folhas em parte do ano e aqui árvores que vão estar continuamente com folhas. Estas árvores continuamente com folhas não vão bloquear a questão do sol, porque o sol vai nascer nesta zona e vai fazer esta curva. E, portanto, toda esta zona aqui é a zona mais exposta à luz. E como, basicamente, esta parte das árvores que vamos plantar aqui vai estar nas costas do lago e, portanto, virados para o sol, podemos, então, perfeitamente plantar árvores com folhas persistentes, porque não vai influenciar a questão da sombra, e do outro lado, sim, que aí sim influencia a zona da sombra, plantar árvores de folha caduca que vão perder as folhas e vão permitir esta biodinâmica no espaço do charco temporário e na restante floresta. Portanto, aquilo basicamente é o nosso plano para as árvores. E como eu vos disse a seguir, tudo o resto, portanto, todas as outras espécies que têm a ver com o arbustivo, com o subarbustivo, com as herbáceas e com as trepadoras, vamos plantar de uma forma muito orgânica, desta forma aleatória, ok? Eu aqui deixo-vos também já a separação, portanto, deixo-vos aqui do lado esquerdo os arbustos que vamos utilizar e quais arbustos em qual, portanto, estes a laranja no temperado mediterrâneo e estes no temperado atlântico.
e vamos seguir estas regras para as zonas climáticas. Mas quando aí dentro, okay, vamos plantar de uma forma aleatória. E tudo o que a gente sabe disto é que, por cada turno que vai acontecer, o turno da manhã, o turno da tarde e assim sucessivamente, vamos plantar 24 arbustos, 2 a 3 plantas herbáceas mais sementes, 14 subarbustos e 2 a 3 trepadoras. Para além das árvores que vamos plantar, que vão ser cerca de 12 a 13 árvores por turno. Okay? Portanto, no seu total, temos quase 50 a 60 espécies para plantar por turno. Novamente, as emergentes com aquela planificação que falamos ainda agora, e tudo o resto desta forma mais aleatória e mais orgânica que for possível. Porque quanto mais aleatório for, quanto mais caótico for, mais semelhante será aquilo que a natureza faria e não o que o ser humano faria, que muitas vezes é limitado por linhas e por caixas. Okay? Portanto, temos muito para apontar lá. Há aqui outras coisinhas, e eu aqui vou ter mais atenção, mas nós na altura do terreno vamos discutir isto em conjunto, porque vamos basicamente criar isto em conjunto, e tudo isto serve para vos dar a informação em contexto do que é que se passa e da informação que nós vamos ter como grupo. Mas há certas características também dos arbustos e dos subarbustos que são interessantes que nós temos em conta. Há certas espécies que se dão melhor nas orlas, que gostam mais de sol, outras gostam mais de sombra, outros próprios arbustos que têm folha caduca, outros têm folhas persistentes, e nós vamos no local, em conjunto, pensar e trabalhar sobre essas questões. Okay? Eu deixo-vos toda esta informação aqui, não se preocupem porque eu vou estar com esta informação no local e a par disto tudo, e novamente vamos em conjunto conseguir criar um sistema mais natural e mais capaz de albergar o ser humano possível naquele pequeno retângulo. Okay? Últimas dicas mesmo, têm a ver com a maneira da gente plantar. Okay? Coisa muito importante, quando formos fazer os buracos para as plantas, é importante não fazer um buraco demasiado largo, onde a raiz da planta fique com ar à volta, ok? É importante que o buraco seja o mais aconchegado, digamos assim, à raiz possível. Porque nós, quando pomos a planta no solo, queremos que ela comece a interagir com o resto do subsolo, e então, se criamos esta camada de ar, basicamente vamos dificultar muito esta tarefa e vamos retardar o seu desenvolvimento. O ar é algo fundamental no solo, mas estamos a falar de ar no solo como uma característica do solo e não ar no solo como bolsas de ar onde isto acontece, ok? Portanto, vamos tentar focar-nos em fazer buracos que consigam basicamente acomodar muito bem as raízes e evitar excessos de espaço lá dentro, ok? Outra coisa que é muito importante e que também é importante referir tem a ver com calcar ligeiramente a base. Portanto, quando nós colocamos a planta no solo, vamos tapar com terra, é importante calcar ligeiramente, e eu pus a bold aqui a palavra ligeiramente, porque é muito importante esta palavra ligeiramente, ok? Portanto, calcar muito ligeiramente a base, para que, novamente, o solo fique todo em contacto com a raiz da planta, mas também que não compactemos demasiado para lá estar retirar o ar que é importante para a raiz ter lá embaixo também, ok? E com isto, estamos preparadíssimos para ir plantar, ok? Espero que tenham aprendido algumas coisas com isto. Não se preocupem que eu deixo muita informação, mas toda esta informação vai ser divulgada com vocês, vai ser partilhada com vocês antes, depois e no momento. Portanto, não se preocupem com isso. Preocupem-se mais em entender o mecanismo por trás e as razões pelas quais nós estamos a fazer isto, ok? E vemo-nos lá na floresta, ok? David, passa a bola. Porquê? Porque o David agora vai falar de uma parte também é muito relevante e importante, e por isso não perca o próximo episódio, ok, malta? Porquê? Porque nós também não. Tudo bom, malta? Até já!